Quando eu vi essa notícia trazida pelo jornalista, periodista, Uriel Lugit, periodista desportivo, mercado da bola aí, trazendo essa informação que há interesse de dois grandes clubes da Itália na contratação do Bernal. Facundo Bernal despertou interesse do Napoli e do Juventus. O Bernal é um tipo de volante que agrada ao futebol europeu, aquele volante marcador também, tem um bom passe. Bernal tem umas invertidas de bola bem interessantes, passe longo, é alto, joga de primeiro volante. Então despertou o interesse do scout do Napoli, da Itália, e da Juventus. Então são esses dois clubes que estão interessados no Bernal. É um jovem, passagem pela seleção de base do Uruguai e seleção principal também. Isso também deve ter chamado a atenção. É aquele negócio, esses clubes grandes assim da Europa, eles quando se interessam por jogadores mais jovens, não é tanto pelo que ele está jogando no momento, é porque eles veem uma projeção no futuro de que esses jogadores podem evoluir e crescer, principalmente no futebol europeu. Nós brasileiros somos mais imediatistas, a gente quer que o cara com 20 anos, 21 anos, 19, chegue aqui no futebol brasileiro vindo de um time pequeno do Uruguai, que é o caso do Bernal, time minúsculo do Uruguai. Chegue aqui, o cara veio com a pressão de ser o substituto do André, é que ele chegue aqui, seja titular e arrebente e jogue muita bola. Tem uma adaptação ao país, tem uma adaptação ao futebol brasileiro, acho que até a adaptação dele está demorando um pouquinho mais. Mas eu gosto do Bernal, principalmente na função de primeiro volante, que ele sabe jogar. Mas eles pensam mais para frente, eles trazem jogadores, contratam um jogador jovem, prepara, ele vai... Cara, não é todo volante, não é todo jogador que é o André, que chega no Wolverhampton na primeira temporada, toma conta da posição, ninguém tira do time titular e números, arrebentando em números de passes, roubada de bola. O André é fora de série. Independente do técnico que assumir a seleção brasileira, é um absurdo não ter um André como titular da seleção brasileira. Sei como o Dorival não tinha ele como titular absoluto. É um absurdo. Então é isso. Mas a Juventus e o Napoli interessado no Bernal, cara, é projeção. É o que eles acham, eles olham para o jogador, as características dele, vê se é promissor e leva para lá para preparar para daqui a 1 e 2 anos. Às vezes eles até emprestam para outros clubes, para o jogador ganhar experiência. Mas aqui é imediatista, todo mundo quer que o cara chegue e arrebente. E a gente fica chateado. A gente vê o interesse no Bernal, de grandes clubes da Itália. Aí a gente vê nos comentários o torcedor do Fluminense falando assim, ninguém quer levar o Martinelli, por que não faz proposta pelo Martinelli? Aí é outro assunto também. É o desprezo, assim, um pouco caso com os garotos da base. O Martinelli tem muita qualidade, cara. Não vejo... sinceramente, eu sei que muita gente reclama do Martinelli, mas eu não vejo essa porcaria toda que pinta o Martinelli. O Martinelli com o Fernando Diniz já jogou até de zagueiro, primeiro volante. Cara, eu enxergo que o Martinelli não rende o suficiente como primeiro volante. Ele não tem essa força física e de marcação para jogar ali na frente da zaga. Eu achava um absurdo o Fernando Diniz colocar ele de zagueiro. Ele não colocava só o Martinelli, não, ele colocava o André. Eu acho que queima o filme do jogador. Eu gosto do Martinelli mais à frente e acho que o Martinelli renderia muito mais num sistema com 4 jogadores no meio de campo. Ele, mais 2 volantes, né? Martinelli, Nonato, Bernal ou Hércules e o Ganso, dando liberdade para o Ganso, 3 volantes para auxiliar. Tem jogo que o Martinelli, ele sai de campo com um palmo de língua para fora, morto. Aí o cara, aos 30 minutos do segundo tempo, o cara correu o jogo todo. Aos 30 minutos ele não consegue acompanhar o atacante porque já está estafado. Marca fofo. Um desrespeito do caramba. Marca fofo, uma porcaria, joga nada. É um passe. Tá cansado, não é? O próprio Renato falou isso, que o Martinelli tá desgastado porque vem jogando
quarta e domingo, e esse jogo agora contra o São José, ele ficou no Rio de Janeiro. Cara, e para posição de volante, cara, não dá para você jogar quarta e domingo direto, mesmo sendo jovem, ainda mais no sistema que tem pouca gente no meio de campo. O Fluminense joga com 2 volantes e um meia que não marca ninguém, que é o Ganso. E quando entra o Lima finge que marca, né? Aquela corridinha ali, ele chega, mas tu não vê o Lima roubando uma bola. Aí fica o Martinelli, daí fica o Bernal, ou fica o Nonato, ou fica o Hércules, cobrindo lateral, marcando pelos lados do campo, por dentro. É um Deus nos acuda. Daí vê, um monte de gente nos comentários aí do interesse do Napoli e da Juventus no Bernal, falando, por que não leva o Martinelli? Ninguém faz uma oferta pelo Martinelli. Porra, eu acho difícil, só se vier uma... Voltando ao assunto Bernal, só se vier um valor muito alto em que o Fluminense se sinta forçado a vender. Mas Bernal precisa estar no Mundial, você vai perder um volante como o Bernal e vai ter o Otávio. Aliás, o Otávio já está pedalando, trabalhando na academia lá no CT. A projeção era que ele voltasse só no que vem, depois mudou para o final do ano, para novembro. Acho que está muito próximo de retornar. Pedalando lá, fez um vídeo no story dele no Instagram. O Otávio, você que está reclamando do Martinelli, você que está reclamando do Bernal, já está na mira aí de clubes da Itália, o Bernal, pode acabar ficando no elenco só vindo o Otávio aí. E tem que engolir, porque tem contrato longo. E já passou dos 30, dificilmente vai ter outro interessado, operou 2 vezes o tendão de Aquiles, vende o Martinelli, vende o Bernal no meio do ano, na próxima janela, porque esses interesses aqui do Napoli e da Juventus é pro meio do ano, na época do Super Mundial. Aí você vai com o Otávio. Vai ficar satisfeito? Eu não fico, não. Gosto de jogadores jovens, principalmente ali na entrada da área. Teve um evento nas Laranjeiras para mostrar o troféu, o belíssimo troféu do Mundial da FIFA. O Mário foi questionado sobre contratação para o Super Mundial no meio do ano. Olha o que o Mário disse, se é para deixar você animado ou não. No momento, nós não temos nada encaminhado, mas obviamente, com essa janela especial, vamos colocar a cabeça para funcionar. Aí que mora o perigo. E quem sabe o coração também. Aí agora eu vou falar aqui, deixando o Mário um pouquinho aqui. O Mário falou que ele vai botar a cabeça para funcionar, e quem sabe o coração. Quando ele fala em coração, pode ser que ele está relacionando a um camarada alguns jogadores que já passaram pelo Fluminense, ele quer repatriar. Como ele fez com o Fred, como ele fez com outros jogadores aí que passaram pelo Fluminense e retornaram, Thiago Silva. Então esse coração deixou aí uma porta aberta para outras oportunidades interessantes. Quem sabe a gente consegue fazer algo especial nessa próxima janela. Então vou repetir, porque a gente tem que pegar as nuances. No momento nós não temos nada encaminhado, mas obviamente com essa janela especial do meio do ano, para o Super Mundial, vamos colocar a cabeça para funcionar e quem sabe o coração, trazer de volta aquele jogador que já passou por aqui, que tem um carinho do torcedor, é o que eu estou interpretando. Quem sabe a gente consegue fazer algo especial na janela do meio do ano. Não promete que você não possa cumprir, mas a gente fica esperançoso, né? O Fluminense lançou o seu uniforme branco, vai estrear no jogo contra o Atlético Mineiro, o novo uniforme do Fluminense, né, o segundo uniforme do Fluminense, mas eu vou dar uma palhinha aqui do primeiro uniforme, que é o uniforme tricolor, que estreou há 120 anos num jogo no dia 7 de maio, como hoje, em 1905, lá em Icaraí, contra o Rio Cricket. O Fluminense venceu por 7-1. Eita, 7-1, hein? Fluminense em cima do Rio Cricket, lá em Icaraí. Foi a estreia, a primeira vez que o Fluminense jogou com 3 cores no uniforme. Tricolor. E o Fluminense é o dono do termo tricolor. Você sabia? O Fluminense é dono do termo, patenteado, está documentado. O Fluminense registrou
Essa patente foi feita em 1981. Fluminense é o legítimo tricolor e documentado, né? O dono do termo. E que legal, hein? Que informação maneira. 120 anos atrás o Fluminense fazia a sua estreia com a camisa tricolor. Essa data talvez seja o motivo do Fluminense anunciar a nova camisa branca nessa data, a Umbro e o Fluminense, né, em parceria. Pela primeira vez será utilizado esse novo uniforme, modelo lançado pela Umbro, e provavelmente é a última camisa branca feita pela Umbro no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, uma data bem simbólica e importante para a história do Fluminense, porque o Fluminense é conhecido no mundo todo como o tricolor. O Fluminense é tricolor, e só por isso que a gente sempre gosta de dizer, né? Tricolor só existe um. Não tem documento, tem uma patente lá de 1981. Tricolor só existe um, de verdade, que é o Fluminense. Então, estreia da camisa branca contra o Galo no final de semana, no domingo, e parabéns aos gênios, aos homens de bom gosto, lá de 1905, que tiveram a genial ideia de mudar as cores do Fluminense para verde, branco e grená. Show de bola! Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Fui!